Igrejas arrecadam 17 bilhões por ano no Brasil. Um levantamento da Receita Federal dá conta que as igrejas brasileiras, considerando diferentes religiões, teriam recebido 17 bilhões de reais, somando dízimos e ofertas voluntárias. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo. Esses dados são de 2013, o último ano consolidado pelo órgão. Para efeitos de comparação, em 2011, arrecadados de 13,7 bilhões de reais, mostrando um crescimento de 23,6. O montante arrecadado anualmente pelas igrejas pode ser ainda maior. Um levantamento do jornal Folha de São Paulo indica que em 2011 foram 20,6 bilhões de reais, com 10 bilhões vindo de doações voluntárias, 3,47 bilhões do dízimo, 3 bilhões pela venda de bens e serviços e 460 milhões de rendimentos em ações e aplicações. Bom, você observa aí pelos montantes que existe uma grande parcela desse dinheiro sendo aplicado em ações e aplicações. Sim, queridos, esse dinheiro é reinvestido em empresas dos pastores empresários, ele é investido em templos, em infraestrutura, é investido em império dos grandes pastores, das grandes denominações, e isso vai sendo cada vez mais acumulado para tornar cada vez mais ricas as instituições religiosas. E aí se fala que, mesmo não havendo dados consolidados para os últimos 3 anos, em meados de 2015, a crise econômica que o país atravessa atingiu em cheio as igrejas. A revista Veja fez um levantamento e constatou que no último ano e meio, a queda de receita chega a 40% em alguns segmentos de produtos e serviços voltados para os evangélicos. O processo de declínio só vem acelerando desde então. Entre os vários líderes de ministérios que admitiram a diminuição das entradas estão os pastores Silas Malafaia, o missionário R.R. Soares e o bispo Robson Rodovalho. Além disso, diferentes programas de TV mantidos por igrejas saíram do ar por falta de recursos. Veja só, todos esses anos, milhões sendo investidos na Rede Globo, sendo investidos na Rede Bandeirantes, na Rede TV, para exibir a imagem dos líderes, para atrair adeptos, com propagandas comerciais, vendendo bungigangas, vendendo a palavra. E isso é uma tristeza, porque todo esse dinheiro poderia ter sido muito bem empregado e investido para os necessitados. Imagine você que é exatamente nos países mais pobres do mundo que você tem os pastores mais milionários. Nigéria, países de extraordinária miséria, você vê esse retrato como sendo o mau uso do dízimo e das ofertas, que deveria ser aplicado para o órfão, a viúva, para o pobre, e infelizmente ele é canalizado para os ricos, os templos que já são ricos, onde cada vez mais se investe dinheiro. Onde ficarão esses líderes religiosos e os religiosos que entregam seus dízimos nos templos do sistema, quando for feita a pergunta: eu tive fome, eu tive sede, eu estive nu? Onde ficarão esses líderes religiosos? Querido, certamente que a palavra jamais nos orienta a dar dízimo nos templos. Se você fizer um levantamento no Novo Testamento, por exemplo, você vai ver que o Messias baseava sua missão em doar. Ele diz: mais bem-aventurado é doar do que receber. Ainda quando havia o sistema levítico do templo, 1/3 desse dízimo era dado para os pobres, para as viúvas, para os órfãos, para o estrangeiro que não tinha terra. Sim, queridos, o povo perece, mas não por falta de conhecimento só da verdade, mas porque rejeitam os mandamentos do Criador, rejeitam os mandamentos do Messias, que nos ensinou a compartilhar, não acumular, que nos ensinou
a viver uma vida de servir, não de ser servido. E agora, meus irmãos, o que você fará com essa realidade? Eu creio que pelo menos uma grande parcela das pessoas que virem esse vídeo participam de algum templo, algum sistema religioso. E você tem que repensar. Ou conhece alguém que faz isso, que dá para os templos. Tem que repensar a sua maneira de ver o dízimo, as ofertas, e pensar no próximo, pensar nos menos favorecidos, e pela misericórdia do Eterno, fazer o que é certo enquanto há tempo. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, até um próximo. Porque eu não conhecia, porque eu não sabia? Não, eu já tinha conhecimento, estava bem a par de tudo isso. É estarrecedor porque já não é mais segredo dessa gente. Tá entendendo, irmã Amanda? Uhum. Hoje todas as coisas estão vindo à luz, à tona. Mas, irmão, o que é tão estarrecedor? O que seria tão sério assim para estar agora declarado, para não ser mais assim, algo escondido, algo secreto? Eu vou dizer o que é. Você acreditaria se eu dissesse que houve uma reunião de maçons evangélicos? Uma vergonha. Declarada? É. Uma reunião de maçons evangélicos agora sendo exposta pela mídia. Você acreditaria nisso se eu lhe contasse, meu irmão, minha irmã? Para o pessoal que está inscrito no meu Face, tá a par de muitas informações aí que os irmãos sempre estão postando, né? Alguns queridos irmãos fazem um trabalho excepcional de pesquisas, né? Tudo isso. Deixa eu compartilhar aqui. No portal Padron, que é uma formação em conteúdo cristão, eles colocaram o seguinte título: Fim dos tempos. É realizado o primeiro encontro de evangélicos maçons no Rio. Não é possível. Eu digo não, só pode ser brincadeira. Eles fizeram isso secretamente. Foi? Não foi. Esse encontro foi organizado pelo Grande Oriente do Rio de Janeiro, no dia 3 de agosto, no Hotel Guanabara, e a notícia originalmente foi postada no site maçom Grande Oriente do estado de Goiás. Esteve presente a esse evento o deputado federal João Campos, que é um dos líderes da Frente Evangélica na Câmara dos Deputados, que vergonha, e é membro da Igreja Assembleia de Deus de Goiás. Também neste evento outro deputado assembleano, dessa vez o deputado estadual Daniel Messa. O que será que está acontecendo com as lideranças evangélicas? Com os evangélicos, no geral, se aliando a uma seita. Olha, seita. Maçonaria é ocultismo puro, do grau mais obscuro, mais satânico que existe. Primeiro encontro de evangélicos maçons no Oriente do Rio de Janeiro. Com mais de 60 irmãos evangélicos, foi iniciado no dia 3 de agosto no Hotel Guanabara, Rio de Janeiro, o movimento da integração dos evangélicos maçons. O desejo dos irmãos evangélicos é uma prática maçônica muito harmoniosa. E aqui está a foto oficial, todos muito sorridentes e felizes, assembleanos, pentecostais, evangélicos em geral, exibindo o banner Primeiro Encontro de Evangélicos Maçons. Que vergonha, né? Eu acho que eles estão cometendo o mesmo pecado que Israel cometeu, e foi descrito em Ezequiel 8, e eles adoravam a Deus no templo, do lado de fora do templo, mas tinham cavernas debaixo do templo, nas quais eles adoravam toda sorte de animal imundo, de abominações malignas. A Bíblia fala em Ezequiel 8, 9, então o Senhor disse a Ezequiel: então me disse, entre e vê as malignas abominações que fazem aqui. No passado, falaram das abominações escondidas, mas agora, em Daniel, capítulo 12, versículo 4, fala que no fim dos tempos
O conhecimento ia se multiplicar, agora nós temos conhecimento, provas fatais, e essas pessoas estão pecando com nós, estão servindo dois deuses, estão servindo os desejos carnais deles, receita, como você falou, é uma receita secreta, imunda, tentando colocar o nome do Deus Altíssimo, 3 vezes santo, junto com uma coisa dessa. Esse povo é digno de ser colocado para fora e ser uma abominação para todo cristão. Como é que fazem um negócio desse? É uma abominação ao Senhor. É verdade. Pior é continuar fazendo parte de um negócio desse, de uma igreja cheio de ocultista. O pior é ficar sentado lá no banco, esquentando o banco, ouvindo um maçom evangélico. Exatamente, um pastor maçom. Não é um pastor de ovelha, não, irmão. É um pastor de cabrito. Tem pastor de todo jeito. Tem pastor de boi, tem pastor de jumento, e tem pastor de ovelha. E de porcos também, né? E de porcos também, diga-se de porcos também. Pois é, infelizmente, como é que as pessoas... Infelizmente, irmãos, eu não me sinto ofendida pelos amados irmãos que estão nas igrejas, citados no banco, porque, infelizmente, no Brasil e em todo lugar do mundo, a gente é treinado para sentar na igreja e só ouvir o pastor, nem abrir a Bíblia quando chega em casa. Só o que o pastor dá. Aí, quando o pastor é um ocultista desse, você vai comer o quê? Vai comer o pão santo do céu? Não, vai comer pão de imundícia. Diz que diversos testemunhos maçons foram dados quando todos em comunhão entoaram um hino que muito demonstra sobre a ordem, intitulado Somos Um pelos Laços do Amor. O irmão pastor Lindenberg Mendes Viana, da loja Estrela do Rio Comprido, de Rio de Janeiro, dirigiu o culto e o irmão Klaus Fins orientou a reunião na qual foram traçadas metas e objetivos. Ao final, todos se confraternizaram em almoço no próprio hotel. O grão-mestre Barbosa Nunes tem recebido no exercício da função considerações especiais dos evangélicos, muitos integrantes de nossa potência. O deputado federal João Campos e o deputado estadual Daniel Messac, líderes evangélicos e políticos respeitados pela instituição de dedicação e honestidade de cada um, têm sido amigos do Grande Oriente do estado de Goiás e nos visitando várias vezes, identificados há longo tempo com as nossas propostas de combate ao uso de drogas. Inclusive, o grão-mestre participou recentemente de um seminário coordenado pelo deputado João Campos. Quanto ao deputado Daniel Messac, este foi o autor da propositura da sessão realizada dia 29 de agosto, em comemoração ao Dia do Maçom, concedendo comendas Pedro Ludovico Teixeira a vários irmãos, pelo que o Grande Oriente do estado de Goiás é muito agradecido aos evangélicos deputados federal e estadual João Campos e Daniel Messac, e eu digo misericórdia. Precisa se converter. É uma vergonha. Como você falou claramente no começo, que a verdade nos libertará. A verdade é absoluta. A gente vive num mundo de relativo. Tudo é relativo. Pecado é relativo, santidade é relativa, Jesus é relativo, igreja é relativa. Isso não existe na Bíblia. A Bíblia só existe uma verdade. Só existe um Deus, um Senhor, um batismo. É isso aí, a Bíblia. Tudo que passa disso é influência do inimigo. Simplesmente isso. Infelizmente, acontece aí no Brasil, aqui nos Estados Unidos, em todo canto. Infelizmente, são loucos em pele de cordeiro. Verdade, infelizmente. Nós estamos aqui com o deputado Jair Bolsonaro, Marcos Feliciano. Eu sou Francisco, do movimento Avança Brasil Maçons BR. E nós queríamos saber a posição de vocês. Estamos juntos e misturando. Valeu, Brasil. Obrigado. Brasil sempre. Obrigado. Há muito tempo nós estamos falando que esta união de maçonaria, igreja evangélica, política, comércio, não dá certo. Antigamente, os templos eram apenas templos, mas hoje são currais eleitorais. Cabide político se tornaram
um meio de fazer uma campanha prática, rápida, e tem dado certo. Se pede o nome do título de eleitor, se divulga o número do candidato, quando a política, a propaganda política na igreja é crime. Só que os membros não sabem disso. Só que todos os alienados e que aqueles que estão sendo manipulados pelos líderes religiosos não imaginam, não têm ideia disso. E isso tem se demonstrado um desastre nesse país. Vamos julgar os frutos. Nós observamos a palhaçada que foi pastor, profeta, anunciando a vitória de candidato a vereador que seria eleito e teve derrota nas urnas e a profecia foi pro brejo. Aí você vê a liderança mais influente evangélica no Brasil, Malafaia, associado a pessoas que foram julgadas pelo Lava Jato e condenadas. Aí você vê o empresário e pastor Edir Macedo, com o novo representante político, agora prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, e mais uma vez a política e a religião são uma só coisa. Vamos julgar o histórico desse tipo de união. O que tem acontecido quando as igrejas detêm poder político nas suas mãos? Veja a história da Europa na Idade Média. Veja o que acontece nos países fundamentalistas islâmicos. Veja o que tem acontecido com todos os movimentos radicais que detêm um líder que é político e religioso juntos. Sim, queridos, a história está sendo escrita no Brasil com o fortalecimento da política evangélica. Será que as escrituras aprovam isso? Será que pastor pode ser político? Quando nós olhamos para os ensinamentos do Evangelho, claramente o Messias fazia uma distinção entre o reino dos homens e o reino dos céus. Sempre houve separação e sempre foi ensinado que seus discípulos se abstivessem da união com a política secular. Fosse ela a política romana, fosse ela a política, até mesmo a política que Israel como povo queria implementar com uma monarquia, nunca foi aprovada pelo Criador. Agora nós vemos aí a situação da igreja evangélica no Brasil, com líderes maçons, políticos, ricos, gananciosos e com todo o respaldo nas mãos para enganar cada vez mais aqueles que são ignorantes no conhecimento das Escrituras. É bom refletir, porque todo o aprendizado é válido, não só para o presente momento, como para o futuro. Pese os frutos desses líderes religiosos. Avalie se realmente isso é do Criador ou se é de homens. Avalie se realmente essa postura deles vai ser mais benéfica ou maléfica. Bom, aqui nós deixamos a nossa reflexão e você vai tirar suas próprias conclusões. Tu quis desviar quando soube que o pastor tem salário, né? Desvia agora. Tu quis parar de dizimar quando soube que pastor, pregador, cantor tem oferta para fazer a obra. Desvia, tchau. Por que a gente é assim? Tu sabes quanto um cantor sertanejo canta para chamar suas amigas, suas primas, suas filhas, que Deus os lhe guarde de piriguete, de cachorra, de boazinha? Um DVD, um livro. Pastor que está nos instruindo na palavra não pode receber salário. Pastor não pode ter plano de saúde. Você pode. Ele que jejue para pregar bem para você. Tu sabes o que é uma hora de pregação? Ida, quem pesquisa, quem conhece, e tem pregador criticando esposo de cantora. Olha para mim aqui, irmão. Eu protejo minha esposa sim.
Você não vai dar qualquer comida para minha esposa. O marido da cantora tem que proteger a esposa, sim. Fica agarrando a cantora para tirar foto. Fica alisando a esposa. Fica colocando a irmã em qualquer tipo de hotel com mofo, para a irmã ficar rouca, pegar o microfone, ela que se vire, ela que canta bem, ela foi convidada, mas você tem que aprender a cuidar de quem faz a obra do Senhor. Já me hospedaram com a minha esposa, me colocaram no quartinho, numa cama de solteiro. Prova que faz a minha agenda hoje, eu digo, tem lugar que eu não quero ir. Não honra a palavra, não honra o evangelho. Não, pastor, aqui a gente honra a palavra. Honra. Aqui a gente honra. Como que você diz que honra a palavra se você não honra aqueles que levam a palavra para você? Por que o seu pastor não pode ser abençoado? De graça receber, de graça dar. Você sabe o que está escrito? Sei não, eu sei. Mateus 10. Bora lá, eu vou para tu. Aí você está vendo o vídeo, o pastor diz que crente é obrigado a sustentar pastor. Então, segundo ele, eles têm o direito de receber e os fiéis têm a obrigação de bancar com dízimos e ofertas. Aí ele diz que não vai para casa para se hospedar em cama de solteiro, ele diz que não vai de qualquer jeito não, tem que ter algumas regalias. Tem as exigências. Agora, eu fico pensando, e os apóstolos naquele tempo, que eram apedrejados, iam presos, que sofriam fome, sede, por causa do Evangelho? E aqueles irmãos lá na China, no Oriente Médio, que servem ao Pai, mesmo com ameaça de morte, clandestinos? E aí, como fica a situação desses irmãos? Eles deveriam de parar de seguir o evangelho, eles deviam parar de pregar porque eles não têm regalias? Tá aí, meus amigos, aí o retrato do sistema religioso evangélico nos dias atuais. Uma igreja que quer ser rica de bens, mas é pobre de espírito. E aí, você acha que os líderes religiosos eles têm direito de receber dinheiro, de serem sustentados com todas as regalias? Ou melhor, você acredita que os membros são obrigados a dar o dízimo e a oferta? Bom, querido, segundo as Escrituras, se você ler o livro de Atos, capítulo 20, Paulo trabalhava para se sustentar e ajudar outros irmãos que levavam o Evangelho. Jamais cobiçou nada de ninguém, nem ouro, nem prata, nem vestes, mas serviu até a morte, de maneira honrosa, fiel, humilde, mas sem pretensão e sem nenhuma exigência. É por isso que a situação vai de mal a pior e você deve sair desse sistema religioso. E alguns líderes que são fiéis devem abandonar esse tipo de conduta e dar um exemplo, que seguindo o exemplo do nosso Salvador, de repartir, de doar-se e de trabalhar para levar o reino, levar as boas novas aos que precisam. Repartir o alimento com o pobre, curar, ressuscitar e ensinar de graça, para que o seu galardão esteja reservado no reino vindouro. Deixe seu like, compartilhe o vídeo. Até um próximo. É notório e conhecido de todos que a própria revista Forbes já fez uma avaliação do patrimônio de alguns pastores aqui do Brasil, principalmente esses líderes religiosos do protestantismo, porque são os mais ricos mesmo, né? Falando de pessoas, indivíduos, né? Sem ainda entrar no mérito das denominações ou religiões. Então tem aí Edir Macedo no primeiro lugar do ranking, com um patrimônio de quase 2 bilhões de reais. Ele até reclamou da Forbes porque disse que ele não é o pastor mais rico do Brasil, ele é o mais rico do mundo. Então é uma situação constrangedora. É uma vergonha eu ter que mostrar isso aqui, mas como é uma fonte
que tem credibilidade no sistema aí, então nós estamos apontando. Valdemiro Santiago, 440 milhões de reais. Em segundo lugar, que é o dono da igreja mundial, né? Silas Malafaia vem em terceiro, com 300 milhões de reais, que é o dono da Igreja Vitória em Cristo, né? Movimento das Assembleias de Deus. E R.R. Soares, que é o dono da Igreja Internacional, né? E com 250 milhões de reais. Estevam Hernandes, que é o dono da igreja... qual é mesmo a igreja, irmãos? Me ajuda aí, que é tanta igreja que a gente até esquece. Eu acho que é... Renascer, obrigado. 130 milhões de reais. Bom, para quem não acredita que hoje estão realmente fazendo mercantilismo com a fé, com o evangelho, com as palavras do Salvador, seja lá como eles queiram intitular, nós temos aqui uma lista que eu não vou nem citar nomes aqui, eu vou apenas demonstrar a barbaridade, o cúmulo que nós chegamos de shows sendo cobrados até 250 mil reais por apresentação. É a taxa mais alta que eu encontrei aqui na lista. Sendo que, imagina se uma banda dessa faz 4 shows por mês, tem R$1 milhão por mês. Né? E aí você tem valores variados de 40 mil, 30 mil, 50 mil, 60 mil reais, né? E vai até os menores valores aí que se possa imaginar. Queridos, nós como servos do Eterno temos que chamar o pecado pelo nome. E o que estão fazendo aqui é um absurdo. E hoje em dia até as celebridades, até o mercado do show business entende que a área gospel é um ramo altamente lucrativo. Por exemplo, eles já estão percebendo que criar uma grife de roupas é uma fonte de grande renda. É tanto que vários cantores e celebridades do mundo gospel e ex-celebridades seculares estão aderindo a esse ramo de criar roupinhas, né, gospel e tal, para vender e faturando bilhões, milhões de reais. Gera milhões por ano. Depois, em segundo lugar, o pessoal está percebendo que escrever um livro, e diga-se de passagem que é uma autobiografia, né? Que o ídolo, né, ele escreve o testemunho de conversão dele e fatura outros milhões de reais, né? Até que ponto nós chegamos fazendo autobiografia para comercializar no meio gospel, no meio religioso. E aí, queridos, em terceiro lugar, a moda é lançar linha de cadernos personalizados, com fotos, com marcas. Sabe, é um absurdo, é o fim. É o fim. Tá? E várias celebridades aí, eu não vou citar nome, está aparecendo na sua tela, você lê depois, tá bom? Depois eu posto o link para você ver aí, se você quiser. Depois, em quarto lugar, crie sua própria gravadora. Quer dizer que os cantores, além de lançar seus DVDs, seus CDs, eles agora estão montando suas próprias gravadoras. E entenderam que essa é uma maneira de faturar mais alto ainda. E número 5, se tornar pastor. A moda agora é todo mundo virar pastor, pastora, pastorzinho, pastorzão. Irmãos, e a partir daí, nós temos essa vergonha hoje, que é a comercialização da graça do nosso Salvador. Eu vou ser muito direto aqui, porque nós, já que a situação é absurda,
nós também temos que dar uma resposta à altura, né? Queridos, vocês já ouviram falar em funk ostentação aí, não já? Já ou não? Sim, sim. Sim. né? Infelizmente. Bom, e agora surge uma nova modalidade de ostentação. É a gospel ostentação, exatamente. Meus irmãos, o princípio, o que nós estamos tratando hoje aqui é muito sério. É demasiado sério. Vou explicar por quê. Existem três coisas que corrompem qualquer ser humano. Mas, irmão, você está exagerando? Tem pessoas, não, que corrompem qualquer ser humano. Vamos lá. Primeiro, poder. Ok? Poder, seja ele político, seja ele militar, seja, né, poder. Armas e dinheiro. Em toda a história da civilização, ela é marcada por exemplos de como pessoas que uma vez eram pessoas humildes, pessoas de um espírito manso, fiéis, honestas, leais, generosas, quando se depararam com poder e com regalias, eles mudaram sua natureza. Vocês querem que eu cite alguns exemplos? Saul era um dos mais humildes da tribo de Benjamim. Ele se tornou tirânico, ganancioso, perseguidor. Davi aconteceu a mesma coisa. A diferença foi que ele se arrependeu posteriormente. Os próprios cristãos, com as bajulações e os subornos de Constantino, também se venderam. Nós temos o exemplo clássico de Balaão, né, que era um profeta do Senhor, e que, sendo pago pelo rei, o rei Balaque, ele acabou, queridos, se vendendo, a ponto de amaldiçoar lá o povo do Eterno. Então, olha, gospel é ostentação. Deixa eu compartilhar a tela aqui, porque é um absurdo, sabe? É o cúmulo mesmo. Você tem, por exemplo, casamentos caros e de centenas de milhares de reais, tudo no meio gospel, no meio evangélico. E não só no meio gospel, em praticamente as denominações poderosas têm essa questão. Cantoras que exigem modelo e marca de carro para ir andar, para ir lá evangelizar. Se não for daquele modelo, se não for Honda, se não for Mercedes, se não for isso ou aquilo, não vai. Tá acontecendo. Só vai se for de van executiva, só viaja de táxi aéreo, se for contratá-lo. Hotel 5 estrelas, tratamento VIP, segurança exclusivos. E aí vem 10 toalhinhas brancas sem nada escrito, sucos, Coca-Cola, camarim exclusivo, exclusividade no palco, carro exclusivo, não recebe ninguém no camarim, a menos que tenha sido acordado com os organizadores do evento. E aí, queridos, uma bateria de exigências para que se vá lá fazer a obra do Senhor, hein? Pregar o evangelho. Tem que ter energéticos,
Tem que ter fardos de água, minerais. O problema é qual Senhor que eles servem, né, irmão? Aí que tá o problema. Litros, Del Valle e guardanapos, morangos, azeitonas, bananas, peito de peru, gelo, espelho, tomada 110 volts, indispensável. Irmão, agora eu fico imaginando o meu Salvador, coitadinho, dizendo que não tinha onde reclinar a cabeça, e ele ter que tomar um jumentinho emprestado para entrar numa cidade sendo filho do dono do universo, ele se colocar nessa condição, né? E aí ele viveu uma vida de abnegação, de privações, né? Ele com certeza passou muitas necessidades, sim. E no entanto fez um trabalho maravilhoso. Ele não tinha exigências. Aí vem um evangelho desse moderno, entendeu? Que ostenta, como os funkeiros do funk ostentação, que esnoba, que empena o nariz. Em toda parte, né? Na verdade, em todo lugar tem esse tipo de soberba. Agora eu lanço um desafio para todo esse sistema que está aí, e principalmente para a nossa natureza humana corrupta, né? Todos nós somos passivos disso. Por que nós não pregamos essa parte aqui do Evangelho, hein? Tá aqui, deixa eu compartilhar a tela aqui com os irmãos. Tem uma parte do Evangelho que eu nunca escutei isso ser ensinado como doutrina. Vamos ver o que era a doutrina. E o Salvador, olhando para ele, o jovem rico, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens. E faz o quê? Traz para a igreja? Foi o que ele disse? Foi o que ele disse? Dá aos pobres, né? Não foi para levar para o templo, não? Não foi para levar para o templo? E o templo, né? Não são pessoas? Ah, é que tá a diferença. Aí ele diz, aí quando você der aos pobres, compartilhar o tesouro que você tem com os pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, toma a tua cruz e segue-me. Meus queridos, a grande questão é a seguinte, essa que é a grande questão aqui que está sendo levantada agora, porque nós vamos entrar na segunda fase desse debate, que vai ser sobre se a igreja é uma empresa realmente, né? Você tem que ter CNPJ, tem que ter metas de arrecadação, e etc, etc, e outras abominações. O evangelho do Messias era para o rico, naquele caso, aquele que era avarento também, porque ele era avarento, né, aquele jovem, ele pegasse o que ele tinha e distribuísse, repartisse com os pobres. Você sabe o que o Salvador estava ensinando ali? Que a razão pela qual o Eterno permite que alguns tenham mais posse do que outros é com o objetivo de fazer o quê? De repartir com o menos favorecido. Tanto é que o pecado de Sodoma, dentre muitos pecados, foi o de estar na ociosidade e não atender às necessidades dos famintos. Está lá em Ezequiel isso. Essa é mais uma parte da série sobre os fundamentos da nossa fé, e nós vamos mostrar hoje o que aconteceu com o mundo evangélico, com o meio protestante desde o seu início e como a maçonaria está relacionada. Bom, Templários foi uma ordem militar de cavalaria, uma organização que existiu por cerca de 2 séculos na Idade Média, fundada no rescaldo da Primeira Cruzada de 1096, com o propósito original de proteger os cristãos que voltaram a fazer a peregrinação a Jerusalém após a sua conquista. Esses cavaleiros eram, na sua maioria, pobres, fizeram voto de castidade para se tornarem monges, usavam mantos brancos com a característica cruz vermelha, como você vê na bandeira da Inglaterra.
comumente. Seu símbolo passou a ser um cavalo montado por 2 cavaleiros, conforme você vê na ilustração, em decorrência do local onde originalmente se estabeleceram, que foi o Monte do Templo em Jerusalém, onde existira o Templo de Salomão e onde se ergue a atual mesquita de Al-Aqsa, e do voto de pobreza e da fé em Cristo denominaram-se pobres cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. Bem, existem muitas lendas que dizem que eles teriam encontrado os tesouros que estavam escondidos lá no templo, no local do templo, do antigo templo de Salomão, e foram criadas várias lendas a partir disso, como o Santo Graal, a Arca Perdida e uma série de outras coisas. O que sabemos por certo é que o sucesso dos templários esteve vinculado aos da Cruzadas. Quando a Terra Santa foi perdida, o apoio à ordem reduziu-se. Rumores acerca da cerimônia de iniciação secreta dos templários criaram desconfianças, e o rei Filipe IV da França, também conhecido como Felipe o Belo, profundamente endividado com a ordem, começou a pressionar o Papa Clemente V a tomar medidas contra eles. Em 1307, muitos dos membros da ordem na França foram detidos e queimados publicamente. Em 1312, o Papa Clemente dissolveu a ordem. Jacques de Molay, o último grão-mestre, foi queimado em Paris no ano de 1314 d.C. Mas será que isso representaria o fim da ordem? Ou eles retornariam e se vingariam do papado, da Igreja Católica? Alguns poucos templários que escaparam foram para o norte fugindo da França para a Escócia, ressurgindo sob um novo nome, o Rito Escocês da Maçonaria. Esta é a maior sociedade secreta do mundo, Templários, sob outro nome. E aí você vê o brasão desta ordem, que é uma fênix de 2 cabeças, e você vê a pirâmide com o triângulo na sua ponta. E, no geral, é um rito ecumênico com a finalidade interreligiosa, semelhante ao sincretismo teísta, mas independente à religião. Ligado ao Antigo Testamento e à lenda de Irão, a lenda base da maçonaria simbólica, julga-se que alguns dos ritos descritos eram praticados por outras ordens secretas, ou esotéricas, existentes na França, como os Martinistas, os Illuminati e os Rosa Cruz na Alemanha, e na Escócia, como a resistência dos Templários, que ainda preservavam esta ordem. Aí você vê um outro lado da maçonaria, que é a maçonaria protestante, que queria se vingar do catolicismo por terem sido queimados e quase extintos. São as 3 os cavaleiros templários: os cavaleiros hospitalários de São João de Jerusalém e os cavaleiros teutônicos. Os cavaleiros hospitalários mudaram seu nome várias vezes. Eles já foram os cavaleiros de Rhodes e hoje são os cavaleiros de Malta, na sua versão católica. E são também conhecidos como os cavaleiros de São João de Jerusalém, na versão protestante, ou seja, os 2 lados da mesma moeda. A maçonaria hoje seria os Cavaleiros Templários sob outro nome, e a Companhia de Jesus, ou Jesuítas, é baseada na mesma estrutura que os Templários. Os Jesuítas e os Cavaleiros de Malta são sociedades secretas que usam o conhecimento esotérico, enquanto alegam serem cristãos, mas juntas ao lado dos mais altos níveis da maçonaria, controlam o Vaticano, o Papa e o sistema religioso da Igreja Católica. É assim que funciona a maçonaria e todas as sociedades secretas de hoje. A maior parte dos membros não sabem o que os níveis mais altos sabem ou a agenda que eles estão avançando. Na Igreja Católica, por exemplo, temos o lado esotérico, nível superior, e o lado religioso, nível inferior, que condena essas sociedades secretas. De fato, a maçonaria teve uma participação ativa na consolidação do protestantismo no Brasil e no exterior. Assim como na política desses países, há inúmeros relatos de como ela beneficiou as missões protestantes no Brasil no final do Império e de como clérigos presbiterianos, metodistas e batistas faziam parte do rol de seus membros. E, de fato, onde se estabeleceu igrejas evangélicas no Brasil, também se estabeleceram lojas maçônicas. Mas isso vem de muito antes, quando no século XVI, um sacerdote pôs em marcha a reforma protestante, que é mostrada nesta imagem do Christian News, uma publicação periódica luterana, fazendo assim Martinho Lutero um sinal maçônico.
O mesmo jornal luterano tem em seu cabeçalho selos luteranos com design Rosa Cruz. De fato, Lutero foi um Rosa Cruz. Sinais maçônicos e apertos de mão comparáveis àquelas dos Rosa Cruzes do Christian Notice, 18 de fevereiro de 2003. Sim, queridos, Lutero foi um dos mais altos graus da maçonaria do rito escocês, um Rosa Cruz. E a reforma protestante teve o seu suporte vindo da maçonaria. Foi assim que o príncipe Frederico II, que era maçom, o escondeu e evitou que ele fosse morto pela Igreja Romana. E aí você vê alguns dos símbolos da maçonaria, como a mão sobre o coração, que na maçonaria este sinal é uma homenagem de coração. Pode ser melhor compreendido pelo fato de que os líderes das lojas maçônicas se gabam de que os rituais e muitos dos sinais da maçonaria remontam à antiga religião egípcia. O símbolo egípcio dos mortos dirige orações para meu coração de mãe, meu coração das transformações, que significa a fonte de renascimentos. A deusa mãe do Egito era adorada por vários nomes: Ísis, Hathor, Rea, etc. Ela foi a única a quem o povo deu seus corações, significando a sua devoção sincera e lealdade. Como era a deusa dos sacrifícios, foi considerado necessário pelos seus admiradores que os homens deveriam sacrificar suas energias em seu nome. A deusa foi dito que tomava posse do coração dos homens. Como há evidenciado nas ilustrações dessa seção, mostram, o sinal da mão no coração tem uma série de significados dependendo particularmente da colocação exata da mão e do posicionamento dos dedos. Como sempre, a mão esquerda sobre o coração indica o sinistro caminho do ocultista. O polegar, estendido para cima, formando um lado quadrado em L, são sinais de posição de fidelidade, sinceridade e de estar na praça. O polegar para cima simboliza submissão, o coração em sujeição aos poderes superiores. E assim, os sinais de mão secretos dos Illuminati foram feitos para trabalhar a magia, para evocar seres sobrenaturais e, claro, para comunicar mensagens. Por exemplo, o grau mais elevado maçônico, Rosa Cruz ou iluminista, pode discernir em que nível ritual um irmão na arte estará testando seu aperto de mão ou aderência. Portanto, é um importante modo de reconhecimento entre eles. A frase em inglês comumente usada, get a grip, tem origens maçônicas. O aperto de mão ou aderência é um sinal de unidade, de propósito, de fidelidade ou devoção à causa comum. É considerado um vínculo ou selo de reconhecimento entre irmãos iluministas. As autoridades maçônicas falam de uma união mística ou união espiritual. Certamente os demônios se reúnem e juntos desfrutam na empreitada. Infelizmente, diferente do que pensávamos, os fundadores dos Estados Unidos eram maçons e não evangélicos ou protestantes. Aqui está um exemplo do pastor e servo dos Illuminati, Pat Robertson, e ele se reúne com o premier chinês Zhu Red Rongji. Em 1998, o anfitrião do Clube 700 tem investido milhões de dólares na China Vermelha e apoia sua política de abortos forçados. O tempo todo finge ser pró-vida. Esse desenho do antigo deus babilônico, Nebo, de um dicionário da Bíblia, o faz parecer que seus adeptos instruídos sobre os melhores pontos de se usar sinais na mão ou trocar apertos misteriosos. Na verdade, o título Nebo era intérprete de Deus. Ele se dizia ser o deus da aprendizagem das letras. A escultura é do Museu Britânico em Londres. Por isso que dois maçons, independentes de sua religião, se reconhecem onde quer que eles estejam. Jerry Falwell, batista, em um aperto maçônico com Skull and Bones e seu aluno, o presidente George W. Bush, na Casa Branca em 1991. Falwell afirma-se um defensor pró-vida, mas nunca se queixou quando Bush Sr. nomeou defensores do aborto, como o juiz David Souter, para o Supremo Tribunal dos Estados Unidos e outros cargos federais. Aqui você vê Neil Wilson, presidente da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, na esquerda, acima, e troca um aperto de mão maçônico com Konstantin Karchev, presidente do Ministério de Assuntos Religiosos da Rússia, 13 a 15 de fevereiro de 1987. Abaixo você vê o Ted Wilson, filho de Neil Wilson, que é o atual presidente da Associação Geral Adventista, cumprimentando com o aperto de mão maçom o senador Floyd Morris. Aí você vê o encontro de Papa Francisco quando veio ao Brasil com Geraldo Alckmin, o aperto de mão maçom entre os dois. É possível saber até o grau ao qual eles pertencem.
3 renomados evangelistas cristãos estavam presentes em 1966 na Casa do Templo, a sede do rito escocês. Em Washington, D.C., a ocasião foi a elevação de homens recém-escolhidos ao grau da Elite 33. Os 3 estavam lá: Billy Graham, Norman Vincent Peale e Robert Schuller. Estátuas dos 3 maçons foram erguidas no pátio da Catedral de Cristal, em Garden Grove, na Califórnia. A primeira igreja batista no Brasil foi fundada no ano de 1871, em Santa Bárbara, São Paulo, por um grupo de missionários americanos. 3 anos depois, esses pioneiros, entre eles o pastor Robert Porter Thomas, fundaram a loja maçônica George Washington, naquela mesma cidade, comprovando o vínculo com a fraternidade. O livro Centelha em Restolho Seco, uma contribuição para a história dos primórdios do trabalho batista no Brasil, afirma que se não fosse a maçonaria, o trabalho da Igreja Batista no Brasil nem teria começado. Pois é fato que a ordem apoiou e protegeu os missionários protestantes e esteve ao lado dos movimentos evangélicos no país. Em um tempo que a Igreja Católica predominava e perseguia, até matava missionários, a maçonaria protegeu e financiou várias denominações evangélicas. Além disso, o protestantismo em muitos momentos utilizou lojas maçônicas para realizar cultos e reuniões de estudo bíblico, e a maçonaria realmente ajudou a financiar a construção de templos evangélicos. Conforme J. Scott Horan no livro Maçonaria e a Fé Cristã, é por isso que alguns são tão semelhantes a templos maçônicos. E é evidente, meus irmãos, que a maçonaria apoiou o protestantismo para diminuir o poder da Igreja Católica. Mas o motivo por trás dessa jogada não foi pela defesa da liberdade religiosa. A maçonaria procurou enfraquecer o poder da igreja para que ela fosse facilmente controlada. Conforme vimos, os templários estavam buscando sua vingança. Enfraquecendo o poder da Igreja Católica, a Irmandade pôde facilmente controlar os 2 lados, que parecem opostos um ao outro, e ao mesmo tempo preparam o terreno para o tipo de sociedade que deseja implementar como parte da agenda. Infelizmente, eles estão simplesmente traçando o plano da elite, que é tese, antítese, e então trazer a solução, que é a união desses 2 polos aparentemente contrários na nova ordem religiosa mundial. A base da manipulação e do controle é sempre a mesma: manter as pessoas na ignorância, com medo e em guerra entre si. É assim que o sistema religioso serve aos propósitos da Irmandade. A religião divide e, por meio de dogmas, impõe uma percepção manipulada da realidade, condenando qualquer um que discorde. E assim também eles deturparam muitas verdades eternas que o Criador deu ao seu povo de Israel e que permanecem imutáveis mesmo na renovação da aliança com o Messias e que precisamos restaurar nesses últimos dias. Infelizmente, queridos, é com pesar no coração que, fazendo uma pesquisa apurada, descobrimos que os Testemunhos de Jeová, criado por Charles Russell, que era último grau da maçonaria. Descobrimos também que o mormonismo, a religião criada por Joseph Smith, a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, também era último grau da maçonaria. O movimento millerita, liderado pelo grão-mestre William Miller e, consequentemente, todas as ramificações adventistas, era o mais alto grau da maçonaria, grão-mestre 33. Os batistas no Brasil foram fundados pelo maçom William Buck Bagby e, na atualidade, o maçom Bispo Macedo, fundador da Igreja Universal, conforme constam esses pastores na lista das lojas maçônicas com maçons mais ilustres do Brasil. O maçom Valdomiro Santiago fundou a Igreja Mundial do Poder de Deus, e Silas Malafaia, o mais influente maçom pentecostal das Assembleias de Deus. Todo o movimento pentecostal tem seus líderes centrais e são todos maçons. Assim como as demais igrejas evangélicas mais poderosas que são maçons. Você pode pesquisar mais informações no livro Scarlet and the Beast, a Besta Escarlate, de John Daniel. Confirma esse controle da maçonaria sobre as religiões. Queridos, esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que o Criador é luz e não há nele trevas nenhumas. 1 João 1,5. Maçonaria trevas com todos os seus símbolos ocultos, todos os seus rituais de iniciação e graus são abomináveis perante o Criador. Eles adoram Baphomet, que é Satã, Lúcifer, o Deus das trevas. Infelizmente,
aqueles que têm pacto com as trevas não herdarão a vida eterna. O nosso Salvador combateu o ocultismo. Ele disse: eu falei abertamente ao mundo e eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam, e nada disse em oculto. Nos métodos do reino dos céus não existe ocultismo, não existe mensagem subliminar, não existem pactos ocultos, não existem acobertamentos, não existem tramas. Só há verdade e justiça. Por isso o Apocalipse 18:4 diz: eu ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Queridos, o chamado do Criador é para sair de toda essa abominação, esse satanismo, esse ocultismo que existe em todas as religiões, e participar de uma igreja simples, orgânica, sem comércio, sem política, sem proselitismo, unicamente com o espírito de ser verdadeiro adorador, de obedecer os mandamentos do Pai e manter o testemunho de seu Filho. Hoje te convido a sair dessas religiões, as evangélicas maçons, o catolicismo maçom, do rito francês, os maçons evangélicos do rito escocês, todo esse sistema religioso fundado pelos mistérios de Babilônia. Toda uma cadeia de ordens secretas ocultas que tem trabalhado para manipular a religião, manipular a política e manipular o comércio. Que o Eterno te abençoe e te guarde, e estaremos trazendo mais um vídeo desta série para fechar com o título A Restauração Final do Remanescente de Israel. Que o Eterno te abençoe. E para receber atualizações do nosso canal, clica em inscreva-se. Também vá na engrenagem e selecione o item enviar para mim todas as notificações deste canal e salvar está pronto. Para ajudar com esse trabalho, clique em gostei sempre e compartilhe. Agora veio à tona uma informação muito séria referente ao comércio gospel. Os cantores gospel estão superfaturando o valor de cachê para eventos de prefeitura. Esses valores chegam até R$250 mil por show. Os valores cobrados pelos artistas gospel e os cachês que eles recebem por cada apresentação, além de altos, não são fixos, podem ser até 3 vezes maiores se o evento for pago com dinheiro público. Como se não bastasse o fato de que não se deve comercializar com a palavra, nem enriquecer às custas disso, agora eles estão cometendo o pecado de superfaturar esses eventos. Para se ter uma noção, cantores que cobram entre 5 e 10 mil reais em eventos bilhetados ou igrejas chegam a cobrar até 35 mil reais em eventos pagos por prefeituras. E esses são os cantores menores, de menor sucesso. Já os mega artistas de grandes gravadoras costumam cobrar acima de 100 mil reais. Desde que o Lula decretou a lei número 12.328, com o Dia do Evangélico, esse nicho gospel passou a ser muito valorizado e já faturou 21 bilhões de reais só naquele ano. Agora, quem são os cantores gospel que estão superfaturando shows às custas do dinheiro público, do meu e do seu dinheiro de impostos suados? Bom, até onde se sabe, todos fazem isso. Pode ser que exista uma alma ainda que mantenha seus princípios. Mas em 2011, o grupo Diante do Trono foi citado em um processo do Ministério Público por usar dinheiro público para gravar um DVD ao vivo. Segundo o Diário Oficial do município de Natal, no Rio Grande do Norte, a prefeitura pagou 250 mil reais por um show que a banda aproveitou a presença de 60 mil pessoas e gravou o evento, que certamente ainda lhe rendeu uma boa grana com a comercialização dos DVDs. Pouco tempo depois, André Valadão também recebeu 200 mil reais por um evento na prefeitura de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. Na época, a cidade estava atravessando uma enorme crise financeira, mas André justificou dizendo que o valor era uma ajuda também para a gravação do seu DVD na cidade. Há pouco tempo atrás, o pessoal da Lim Barros, ao ser informado que o evento seria para uma prefeitura, o escritório da cantora cobrou 115 mil reais pelo show. O mesmo show é vendido por 40 mil para eventos bilhetados. Bom, esse superfaturamento
é uma manobra do mercado gospel para enriquecer cada vez mais, acumular riquezas, às custas de um povo que está passando por uma crise, uma recessão financeira profunda, desemprego altíssimo. Estamos vendo a situação que está, a dificuldade para as famílias se sustentarem com um salário cada vez mais mínimo, enquanto o mercado da fé prospera. Já temos que dar um basta nisso. É necessário analisar que quem cobra a palavra do Criador não é digno de ser ouvido, de ser dado crédito ou atenção. E Pedro avisou, Paulo avisou, que esses lobos devoradores estariam por aí superfaturando e estariam fazendo comércio do povo, enganando. E infelizmente seu Deus é Mamon, é o dinheiro. E nós temos que sair dessa Babilônia, não ter nenhum envolvimento com isso, não comercializar esses DVDs, comprar, etc. E nem participar de shows que tenham endossado essa manobra ilegal que é o superfaturamento. Curta esse vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal, até um próximo. Saudações, meus amigos, esse é o canal Verdade Revelada. Por muito tempo, nós temos falado que existe uma ligação entre a igreja evangélica, a maçonaria, e existe uma ligação entre o atual presidente do Brasil, alguns não gostam que eu diga isso, mas o presidente que nunca foi eleito, Michel Temer, e a maçonaria. Aqui está uma denúncia de um deputado que fala na tribuna da Câmara sobre a ligação do atual presidente Michel Temer com a maçonaria. E para aqueles que não acreditam, que ficam com piada, que ficam com ceticismo, é bom levar em conta alguém que fala isso num ambiente político, um ambiente público político. E aí você vê a declaração desse deputado. Preste atenção. Presidente, faltam 1 mês e 13 dias para o término do ano. 44 dias exatos. Eu queria pedir ao povo brasileiro, homens e mulheres da nossa nação, que possamos orar pela nossa nação. Orar pela glória de Deus seja derramada em nossa nação. E eu peço também que ore pela minha vida. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, que eu peço aqui agora. E eu quero falar algo aqui de Deus. Quero abrir a palavra do Senhor, lembrando a todos que não estou aqui pregando religião. A única religião que Deus considera como pura e imaculada é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades e não se corromper com esse mundo. Não estou falando de religião nenhuma, estou falando de Jesus Cristo, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Que a verdadeira religião é prática, ela se baseia em socorrer os necessitados, ajudar o próximo, né? É uma coisa que até diverge da religião evangélica hoje, que é mais voltada para templos, impérios, estrelas, né? E pouco se ajuda o próximo. Então, o irmão evangélico ele está no caminho certo, ele está com a teoria certa. Mateus, capítulo número 21, versículo de número 22, diz assim: e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. E eu tenho um pedido a Deus, que seja derramado sobre a nossa nação a glória do Senhor, a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Dizer ao presidente Michel Temer: presidente Michel Temer, assim manda dizer o Senhor para ti. Preste atenção no que está sendo dito aqui agora. Abandone a maçonaria, abandone o satanismo e vem correndo para Deus. Vem correndo para Jesus Cristo. Arrependa-se dos seus pecados e vem correndo para Jesus Cristo. Diz assim a palavra do Senhor: não me agrada a morte de ninguém, diz o soberano Senhor. Arrependa-se e viva.
Dizer também para algumas lideranças do mundo espiritual, religioso do nosso país: Deus e religião não combina. Deus e religião não combina. Assim como Deus e maçonaria não combina. Deus e satanismo não combinam. Arrependam-se e vivam. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Juntos somos fortes, nem um passo daremos atrás, e Deus está no controle. Glória a Deus. Obrigado, presidente. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, é isso aí. O problema é que o sistema todo, meu irmão, é o cabo Daciolo. O problema todo, irmão, é que o sistema todo já está contaminado desde o surgimento, desde a sua fundação. Não é só os líderes de hoje que são maçons, não, das igrejas evangélicas, as lideranças políticas desse país, a começar pelo presidente, que são maçons, não. Esses caras colocaram a mão deles em tudo, desde a fundar religiões, as igrejas evangélicas, até estabelecer as repúblicas. Eles colocaram o dedo deles em tudo. E nós sabemos que eles adoram Satã, Lúcifer. O que acontece, meu querido irmão, eu falo para ele e para todos os nossos ouvintes: você tem que sair de todo esse sistema, não tem outro jeito. E se apegar somente às escrituras, ao Criador diretamente, em nome do Filho, e acabou, não tem mais escape. Não há como consertar mais esse sistema. É um pedido aí desse irmão, né? Ele fez uma declaração muito eloquente aí, mas não tem jeito, meu irmão. Não tem como reformar esse sistema. Aí mais comprovado, mais do que comprovado, aquilo que nós já vimos falando. Esse rapaz, se eu não me engano, é um líder evangélico, né? Lá na Câmara. Ele é evangélico, ele já denunciou a Rede Globo em outras instâncias. E aí confirma mais uma testemunha. Para você que é irredutível em aceitar a verdade e fica nos xingando, né? E maldizendo esse trabalho, tá aí, mais uma testemunha para comprovar que esse sistema que você tá é diabólico. O sistema evangélico todo ele tem a mão do capeta lá. Você tem que sair disso. Você congregar em casa, louvar o Criador, ajudar os necessitados. Não tem como reformar esse sistema. O mundo jaz no maligno. Deixe seu like, curta o vídeo, compartilhe. Até um próximo. Já está repercutindo entre os maçons do Brasil o discurso do cabo Daciolo lá na Câmara dos Deputados Estaduais de Brasília. E só para você se lembrar o que foi que causou tanta repercussão que o cabo Daciolo falou lá em Brasília. Presta atenção. Dizer ao presidente Michel Temer: presidente Michel Temer, assim manda dizer o Senhor para ti. Preste atenção no que está sendo dito aqui agora. Abandone a maçonaria, abandone o satanismo e vem correndo para Deus. Vem correndo para Jesus Cristo. Arrependa-se dos seus pecados e vem correndo para Jesus Cristo. Diz assim a palavra do Senhor: não me agrada a morte de ninguém, diz o soberano Senhor. Arrependa-se e viva. Dizer também para algumas lideranças do mundo espiritual, religioso do nosso país: Deus e religião não combinam. Deus e religião não combinam. Assim como Deus e maçonaria não combinam. Deus e satanismo não combinam. Arrependam-se e vivam. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Juntos somos fortes, nem um passo daremos atrás, e Deus está no controle. Glória a Deus. Obrigado, presidente. Glória a Deus. Bom, os maçons já reagiram a esse discurso numa nota de repúdio ao cabo Daciolo, que é deputado federal pelo PT do B, e entre parênteses, travestido de pastor. Você já vê que começa pesado aqui o clima nessa nota da maçonaria. Essa é uma nota com o selo da Associação Nacional Maçônica no Brasil.
Começa falando no dia 18 de novembro de 2016, o senhor deputado Cabo Daciolo, PTdoB, que já demonstrou sua insanidade e ignorância em outras oportunidades, expulso do PSOL, profanador da palavra de Deus, um notório falso profeta. Teve o disparate de pronunciar, com sua língua ferina e pecaminosa, uma grande ofensa às ordens maçônicas mundiais, quando de forma vil e covarde, protegido pela tribuna da Câmara dos Deputados, asseverou ser a maçonaria uma entidade satânica. Ora, que resposta merece um elemento que se arvora da palavra de Deus e, em nome dele, aponta seu dedo torto para profanar uma instituição que, historicamente, lutou e luta pela consolidação da tríade liberdade, igualdade e fraternidade em todas as nações deste planeta? Aqui tem uma pequena correção. O Daciolo, na verdade, é um verdadeiro pastor, né, por denunciar esse tipo de ocultismo, né? E aí eles distorcem tudo que é bom, eles chamam de mal, o que é luz eles chamam de trevas, e trevas chamam de luz, e assim por diante. Bem, historicamente a maçonaria não é só liberdade, igualdade e fraternidade. É Ordo ab Chaos, ordem a partir do caos. Ela representa a dualidade, bem e mal, luz e trevas, representa a adoração a um ser chamado Baphomet ou Lúcifer. E a Bíblia que eles falam não é a Bíblia sagrada, Antigo e Novo Testamento, judaico-cristã. Eles estão se referindo à Bíblia Morais e Dogmas de Albert Pike, que é o manual para a nova ordem mundial dos maçons, certo? E eles continuam: a Associação Nacional Maçônica no Brasil vem, por intermédio desta nota, repudiar as colocações infames e caluniosas desse indivíduo pecador e falso profeta. Da mesma forma que ninguém ama aquilo que desconhece, também ninguém pode odiar o que não conhece. Bem, ninguém precisa entrar numa sociedade secreta para saber que não se deve adorar os astros, como são ilustrados na maçonaria. Sol, luz, estrelas, está cheio de ilustrações aí que mostram que eles veneram esses símbolos. Ninguém precisa entrar na maçonaria para saber que ocultismo é coisa das trevas, não é coisa da luz. Ninguém precisa ingressar em ocultismo para saber que os princípios do Messias, eles não estão ligados a engano, a infiltração, a simbolismos, a ocultismo, a nada que sociedades secretas preconizam. Eles continuam a título de informação, para mitigar um pouco as trevas desse energúmeno. O saudoso Paul Harris, fundador do Rotary Club Internacional, é um exemplo de maçom, e todos que têm filhos e netos sabem da campanha patrocinada pelo Rotary para erradicar a poliomielite da face da Terra. É verdade. Eles promoveram muitas vacinas e também muitas outras que estão exterminando a população, né? H1N1, HPV, o Zika vírus, quer dizer, é uma série de coisas que promovem uma agenda mais de mortandade do que de cura e salvação da humanidade, tá? Verdade seja dita. Aí diz: imaginamos que provavelmente a revolta desse mal amado deve-se à sua vontade de pertencer à nossa sublime ordem e nunca ter sido convidado, por não atender os requisitos de um homem livre e de bons costumes. Bom, eles chamam o Cabo Daciolo de mal amado e de ser um invejoso, né, por querer entrar na ordem e nunca ter sido convidado. Na verdade, é uma tristeza ser convidado e entrar numa ordem secreta, porque isso representa uma traição, um desligamento total com o Deus de Israel, com as Escrituras Sagradas, com o próprio Salvador do mundo. E é uma traição à fé, porque quem entra na ordem secreta admite que está saindo das trevas para a luz, a iluminação, Illuminati, uma perspectiva diabólica do conhecimento do bem e do mal que se considera ser superior a todos. E aí eles zombam de todos aqueles que estão fora das ordens secretas. Eles chamam de profanos, como coloca aí, pecador. E você vê a inversão de valores, essa confusão que é feita
nesses antros ocultistas. Aí, terminando o último parágrafo, diz: um derradeiro conselho ao senhor Cabo Daciolo, acho que aqui vem a ameaça: não tentes jogar teus inocentes eleitores contra a maçonaria, pois não vais lograr êxito. Está mais fácil seguires o caminho de Bangu. O Bangu que eu conheço é o presídio lá do São Paulo, né? Bangu 1, Bangu 2, eu acho que deve ser. Que adentrares no reino do céu. E não ofendas teus pares, sejam pastores, militares ou políticos que enobrecem os quadros da maçonaria. Veja isso, no mundo todo. Quer dizer, a carta, ela não diz que o Daciolo mentiu sobre o Temer e os pastores serem maçons. A carta diz que ele está, na verdade, ofendendo os pastores maçons. Ou o próprio Michel Temer maçom. Quer dizer, confirmado aquilo que tem sido dito, que essas religiões foram fundadas por maçons. Você tem que sair de lá correndo. O objetivo é o Deus Mamon, é dinheiro, é a nova ordem mundial. Então se prepare, querido. Ele diz que enobrecem os quadros da maçonaria no mundo todo. Deixe seu like, compartilhe, inscreva-se no canal. Até um próximo vídeo. A utilização dos símbolos, seja através de gestos ou visuais, são feitos por artistas como uma forma de serem reconhecidos por outros adeptos dessa mesma prática do ocultismo. Não estamos afirmando que cantores como Aline Barros, Cristina Mel, Fernanda Brum, Thales Robertos e muitos outros são da maçonaria. Apenas estamos mostrando que existe semelhança clara nos gestos e sinais que fazem nas imagens. Porque eles, sendo pastores, com certeza sabem disso, porque todos os pastores sabem reconhecer um símbolo maçônico. No nome do Senhor Jesus, glorificado seja o nome do grande arquiteto do universo, Deus Pai Todo-Poderoso. E depois de dizer tudo isso para você, eu só posso imaginar. Santo é o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Um alerta contra a igreja acerca da maçonaria, tendo em vista eu cursar o 33º grau do escopo maçônico, fazer parte como relator da Confederação de Maçonaria Simbólica do Brasil e também exercer a função da Guarda dos Selos por mais de 10 anos ininterruptos, que é o serviço reservado da ordem. Hoje eu presido a missão evangélica Doutora Brasil Livre, sou presidente também da Liga Anti-Inflamação das Comunidades Árabes do Estado do Rio de Janeiro, e graças a Deus inúmeras pessoas sabem que o meu discurso é muito atípico. Eu não negocio com o diabo e não negocio com o pastor que é maçom. Mas o que eu vou fazer? Que tipo de contribuição posso dar à igreja, uma vez que todas as lideranças no país são maçons? O que eu posso fazer? Quero dizer aos irmãos que antes de 1995 eu já estava pastor há 10 anos. E durante 10 anos eu participei da Igreja do Senhor Jesus indevidamente. Eu fui um perjúrio do Senhor Jesus, porque ministrava a ceia do Senhor, pregava o Evangelho de salvação, e não era salvo, muito menos filho de Deus. Porque eu fui um agente de Satanás a iludir muita gente. A grande parte, hoje, da necessidade efetiva da igreja é adquirir o que o Senhor Jesus rejeitou no deserto, que é poder e glória. O Senhor Jesus, após esse jejum, Satanás tenta usá-lo de forma bastante eficaz, só que não contava que ele é Deus. Jesus é verdadeiramente homem e ele é verdadeiramente Deus. E após esse jejum, Satanás mostra a igreja contemporânea. Aí mostra lá na igreja seu bispo Edir Macedo Bezerra, mostra lá o pastor doutor Fausto Aguiar Vasconcelos, mostra o presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus, José Wellington Bezerra da Costa, mostra a dinastia Malafaia, mostra o que fizeram com Darcy Dorcilec, porque não aceitou os princípios maçônicos,
porque no período que estive na maçonaria fui muito bem tratado e até hoje sou respeitado por alguns, e a prova é que até me convidam ainda hoje, como o senhor Nemuel Kessler, Túlio Barros, Isaías de Souza Maciel, dono da igreja instituída no Brasil. Cuidado, meu irmão, se você não passar por um processo de salvação, eu lamento dizer, demônio, eu sei que você está cheio dele, né? E está com raciocínio cauterizado, mas Satanás disse isso ao Senhor Jesus: se prostrado me adorares, tirarei o reino. E a igreja contemporânea prova isso, porque naquela época Satanás mostrou a ele todas as lideranças evangélicas que nós temos no solo brasileiro. Harold de Oliveira, Francisco Silva, o deputado, daqui a pouco eu lembro o nome dele, que fazia a caravana do amor. Daqui a pouco eu lembro o nome dele, mas vocês sabem com o que eu estou falando. Esposo da Marina. E esses donos das rádios todas evangélicas em solo brasileiro, todos eles que vocês imaginarem, tudo que existe na imprensa evangélica, quer seja escrita, falada, televisada e radiofônica, é de predominância de maçons, eles mandam na igreja. Aí você vai falar assim, mas como Deus permite isso? Ora, como permitiu a minha desobediência desses homens. Uma vez que o Marcos, ele era presbítero da Assembleia de Deus de Madureira, na igreja lá do pastor Abner, filho do Manuel Ferreira, e lugar onde que Isaías de Souza Maciel manda. Ele, inclusive, o Isaías de Souza Maciel, que era o meu grão-mestre, né? Eu não só o servia, como era sustentado por ele. Isaías de Souza Maciel todo mês me repassava 42 mil reais. Estou espantado com esse valor, era exatamente isso, vai ser em 1995, agora nós estamos em 2001, né? Estava só e ferido no Golgotá para dar sua vida por mim. Se isto não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor. E agora? Como é que a igreja segue essa? Como é que você, como servo de Deus, vai identificar se ele é maçom ou não? Se nas leis maçônicas ele tem que levar até a morte se for perguntado quem vem. Como é que você sabe dessa? Existe um maçom da Igreja Cristo Vive, presidente dela, o doutor Miguel Ângelo, e doutor não, ele se proclama apóstolo. Um homem que é muito amado pela ordem maçônica. Ele prega que nós estamos na graça, não chora mais. Todos os cantores evangélicos que têm um sucesso no estrelado são maçons. Todos os pastores evangélicos que têm igrejas com mais de 5 mil membros e que ganham fortunas, né, e que até depreciam a obra no banco. E todos vocês que têm chamado de pastores, não se iludam não. Esses homens não vão fazer vocês pastores não. Porque se eles o fizerem desta maneira, eles têm que deixar o ministério. O desejo do meu coração é que o Dr. Fausto Aguiar Vasconcelos repense seus valores, né, que o pastor José Santos, o pastor Silas Malafaia, o doutor Paulo César Brito, o doutor Guilherme Cunha. Vocês sabem por que eles estão batendo no Neemias Marim? Esse pastor aí que está casando com homossexuais? Que Neemias Marim deixou de arrecadar para a maçonaria. Ele todo mês mandava quase em torno de
18, 19 mil dólares para a órfã. Deixou de dar, excluído da igreja, e ele, por revolta do clero, está fazendo esses casamentos, que é a forma que ele tem de sobreviver. Mas é muito simples, é porque a maçonaria amassou ele, é a forma que ele tem, e não tem a coragem que eu tenho de se posicionar. Se o pastor Fanini é maçom, o Fanini é grão-mestre. E outra coisa, vai ser o líder mundial da Igreja Batista. Cuidado, quem não é maçom vai ser amassado pelo diabo. Ele está em aliança. Ele está em aliança com o bispo Edir Macedo, né? O bispo Edir Macedo é maçom. Vocês podem ver que uma vez que ele foi maçom, nunca mais a TV Globo bateu nele. Nunca mais bateu nele. Caio Fábio foi aluno, porque a maçonaria abandonou. Bispo Rodrigues, o representante do Legislativo Federal em Brasília, é maçom, né? Pô, mas na Assembleia de Deus tem maçom, pô, o presidente da convenção maçom, José Wellington Bezerra da Costa. Quero ver esse nome na minha cara falar que eu não sou nada. Lógico que eu não vou fazer isso, né? Eu quero alcançá-los pelo Espírito Santo de Deus. E agora eu também quero dizer uma coisa a vocês. Se fizerem uma representação contra a minha pessoa na justiça, aí eu boto a boca no trombone mesmo. Não vou falar só de maçonaria. Vou falar da Caixa 2, que é a igreja. E o Macedo foi preso. E disse que a prisão dele era perseguição religiosa. E conseguiu mobilizar os vampiros da Assembleia de Deus, como Manuel Ferreira, como Silas Malafaia e outros indivíduos mais, a troco de dinheiro ou de promessa de aparecerem na Record. Eles enganem quem eles quiserem, mas a mim não. E a prova disso é que eu já chamei o Silas na minha sala, já disse a ele tudo isso. O Silas, o Heraldo lembra, o pessoal da Vinde lembra do tempo em que eu ia fazer declarações sobre a EVB em relação à IURD, e ele chegava lá com Jabes Alencar, para me implorar para eu não fazer a declaração, me contava 20 coisas a mais e piores, e dizia o seguinte: mas não faz não, porque eu ganho 40 mil dólares por mês da IURD, e se você falar, eu vou ter que ir para o 25ª hora amanhã falar mal de você. Eu não quero, porque eu sei que você está falando a verdade. Para ninguém dizer que não teve acesso a isso, e pode reproduzir de montão. As TVs estão ensinando abobrinha para o povo. O senhor tem algum documento para dizer que tem liderança evangélica envolvida com maçonaria? Sim, sim. No dia 18 de outubro, entreguei para os irmãos copiarem. Aí ele cita o nome de todas as lideranças evangélicas na maçonaria. Para mim, eu falei: mas por que você não foi abrir com o Bispo Macedo? Por que você não foi abrir com o Caio Fábio? Com o Fanini, com o Fausto Aguiar de Vasconcelos? Por que você não foi abrir com o Silas Malafaia, com o Guilhermino Cunha, com o José Wellington Bezerra, o presidente das Assembleias de Deus? Pedrosa, todos esses homens estão lá na maçonaria comigo. Ameaçado de morte, não foi pelo beira-mar, não. Ameaçado de morte por pastores. Pô, para com isso. Agora, o que tem isso a ver com cristianismo, com cristão? Meu Deus do céu. Olha, as nossas... Cadê a câmera? Eu quero falar aqui direto para a câmera. As nossas lideranças evangélicas, o povo evangélico está sabendo quem está lá dentro. Vocês vão se pronunciar logo. Vocês sabem que está escrito lá para vocês: ó, Senhor, eu fundei a religião, eu expulsei demônio, eu curei enfermo. Deus vai dizer para vocês: olha, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Vocês sabem que os bodes serão colocados à esquerda. Eles vão ser jogados no inferno. Não tem, a palavra de Deus é clara. Não vem com conversa fiada, dizer que não sabe, que lá o diabo se transfigura em figura de pessoas. Se você trouxer um satanista aqui entrevistar, ele vai dizer que o diabo dá dinheiro para ele, que curou ele de diversas doenças. Por quê? Isso é poder oculto. Nós estamos discutindo, isso existe. O anticristo, ele vai morrer e vai ressuscitar. Isso é impunidade, isso é injustiça. Olha aqui do lado o convite da Ku Klux Klan para uma noite evangelística. Forças ocultas vinham atuando, meu irmão. Isso aqui é um cartaz antiguíssimo que eu achei no museu da Ku Klux Klan. Olha aqui, em inglês: grande encontro da Ku Klux Klan, nesta terça-feira à noite. Por que os cavaleiros da Ku Klux Klan? Pelo evangelista Homer Kelly. Entusiasta, comunidade, cantores, comunidade, dos livros evangélicos, bonitos números musicais.
O Ku Klux Klan patrocinando o evangelho, meu irmão. Matando os negros, fazendo tudo isso. É a mesma coisa que a maçonaria faz hoje. Faz tudo que Hitler faz. É o mesmo sentimento do anticristo. Se você quiser saber, conhecer um pouco mais do anticristo, você estuda a vida do Hitler. Para ninguém dizer que não teve acesso a isso, e pode reproduzir de montão. As TVs estão ensinando abobrinha para o povo. O senhor tem algum documento para dizer que tem liderança evangélica envolvida com maçonaria? Sim, sim. No dia 18 de outubro de 2001, um ano depois que fui levado para o hospício como doido, o Stefan Saad, eu distribuí 3.500 livros Maçonaria e Fé Cristã, de John Scott Horrell. Um desses livros caiu na mão do pastor Saad. Ele saiu da maçonaria em 95. Em 2005 eu fiz o primeiro encontro com o pastor Paulo Pimentel. O primeiro encontro com o pastor Paulo Pimentel, de ex-maçom, no apartamento de 2 quartos lá na Tijuca, que os irmãos me conheceram. Isso que é intrepidez e ousadia. Um homem sozinho, pequeno, nós fizemos. E o Saad esteve lá, pastor. Ele saiu da maçonaria e me entregou, ameaçado de morte. Não foi pelo beira-mar, não. Ameaçado de morte por pastores. Ele me procurou, eles estão querendo me matar. Eu socorri, como já socorri vários pastores. Aí o Stefan Saad sentou no sofá assim, grava que eu vou falar agora, 42 minutos. Ele faz uma oração, está aqui, está distribuído, eu entreguei para os irmãos copiarem. Aí ele cita o nome de todas as lideranças evangélicas na maçonaria. Para mim, eu falei, mas por que você não foi abrir com o Bispo Macedo? Por que você não foi abrir com o Caio Fábio, com o Fanini, com o Fausto Aguiar de Vasconcelos? Por que você não foi abrir com o Silas Malafaia, com o Guilhermino Cunha, com o José Wellington Bezerra, o presidente das Assembleias de Deus? Pedrosa, todos esses homens estão lá na maçonaria comigo, porque Deus mandou um homem lá na minha casa, entregou. Num vídeo que eu gravei em desespero, o cara ameaçado de morte, 42 minutos, ele me deu a lista das lideranças evangélicas envolvidas com o satanismo da maçonaria. O diabo faz isso, ele te dá toda a autoridade, depois puxa o seu tapete. É um poder que não tem na Constituição brasileira, não permite essas entidades funcionarem, e muito menos na Bíblia. Se em João 18, 20, pastor, Jesus disse, e respondendo-lhe Jesus disse, eu sempre ensinei nos templos e nas sinagogas, onde reúnem todos os judeus, e tudo falei abertamente, e nada disse em oculto. Como é que o cristão vai viver de ocultismo? Nós, como vemos uma criança lá quietinha num canto, você pode saber lá que ela está fazendo coisa errada. Não é? Então esse ocultismo não tem lugar no ministério, na igreja de Cristo. Forças ocultas por trás dos grandes acontecimentos históricos do Brasil. A revelação é deste médico. José Renato Pedrosa acusa a instituição de satanismo e diz que os maçons vêm manipulando a humanidade no decorrer da história. Os homens mais ricos da face da terra são os maçons. Porque Deus mandou um homem lá na minha casa, entregou, num vídeo que eu gravei em desespero, o cara ameaçado de morte, 42 minutos, ele me deu a lista das lideranças evangélicas envolvidas com o satanismo da maçonaria. Pastores maçons. Segundo o testemunho do pastor Saad, ex-maçom grau 33 e guarda dos selos por 10 anos, gravado em 18 de dezembro de 2001, afirma que estes são maçons e pastores evangélicos. Vamos aos nomes. Silas Malafaia e familiares, pastor da Assembleia de Deus da Penha, Rio de Janeiro. Edir Macedo, bispo fundador e dono da Igreja Universal do Reino de Deus. Bispo Rodrigues, político da Igreja Universal, pediu demissão por envolvimento no mensalão e etc. Miguel Ângelo, apóstolo da Igreja Cristo Vive, Rio de Janeiro. Fausto Aguiar de Vasconcelos, pastor presidente das Convenções Batistas Brasileira e Carioca. Nilson do Amaral Fanini, ex-pastor da PIB de Niterói e ex-presidente da Aliança Batista Mundial. Guilhermino Cunha, ex-pastor da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. Manuel Ferreira, juiz e pastor das Assembleias de Deus de Madureira, Rio de Janeiro. Abner, pastor da Assembleia de Deus de Madureira. Túlio Barros, pastor da Assembleia de Deus de São Cristóvão. José Wellington Bezerra da Costa, pastor presidente das Convenções Gerais das Assembleias de Deus. Caio Fábio, ex-pastor da Igreja Presbiteriana, Rio de Janeiro. Nemuel Kessler, pastor da Assembleia de Deus, Rio de Janeiro. Paulo César Brito, pastor fundador da Maranata do Rio de Janeiro.
Francisco Silva, político e dono da rádio do Garotinho Rádio Melodia Rio de Janeiro. Isaías de Souza Maciel, pastor, dono da rádio Boas Novas Rio de Janeiro. Harold de Oliveira, político e dono da rádio El Sadai MK, publicita pai da Marina. Alberto Brizola, político e radialista, ex-marido da Marina de Oliveira Rio de Janeiro. É estranho, pois todos citados na listagem são grandes líderes evangélicos que divulgam o Evangelho de Cristo e ajudam na obra de Deus e salvam muitas almas. Alguns possuem programas na mídia ajudando a divulgação do Evangelho de Jesus Cristo. O que realmente deve ser preocupante a todos nós é a qualidade de vida e poder que esses falsos líderes têm apresentado e levado as pessoas a experimentarem no momento em que supostamente aceitam a Jesus como seu Salvador. Esses irmãos usurpam uma falsa liderança e se estabelecem líderes do povo Laodiceia. Vejam só comigo o que pode estar acontecendo. 40.000 pastores, além de seus auxiliares, como presbíteros, evangelistas, diáconos, entre outros, estão manifestando quando oram pelos irmãos e pessoas necessitadas do Senhor e sua salvação, ou então quando dizem às pessoas irmãos que recebam o Espírito Santo de Deus e falem em línguas estranhas e profetizem. Raciocinem comigo como essas misturas com espíritos malignos entre cristãos estão trazendo milhares e milhares de experiências malignas para os ajuntamentos cristãos, ao invés de estarem recebendo o Espírito Santo, estão compartilhando entre si com espíritos enganadores e manifestações que imitam as coisas de Deus, que não é difícil de ver, pois estão produzindo vazios e falta de mudanças no caráter do homem, estão blasfemando contra o Senhor Jesus. Quebraram o governo do Espírito pelo governo do homem. Imagine você ser o dono da casa e não poder entrar em sua própria casa, ficar literalmente fora. Veja o que uma aparente simples aliança pode fazer. Você pode me perguntar, mas a salvação não é individual? E o cuidado do Senhor também não é individual? Digo que tem razão. A salvação nos é apresentada mediante ao Espírito Santo, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Mas as multidões estão recebendo mensagens levadas por espíritos malignos que não procedem do Senhor, ou seja, não são levadas a reconhecerem seus pecados, e nem experimentarem o novo nascimento, e com isso não têm suas vidas transformadas pelo Senhor, mas viram crentes nominais, ímpios religiosos que não se converteram e nem receberam Jesus como Senhor de suas vidas, apenas propostas de receberem mudanças, cura interior e benefícios financeiros. Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, o vídeo de hoje está sensacional, o Cabo Daciolo realmente rasgou o verbo, dom para revelações e etc, etc. Mas nessas igrejas isso não existe. Você pode ter o dom que for, mas você chegou lá, você vai fazer um curso com eles para aprender a fazer essa carreira na Bíblia. Tá em Gênesis, aí corre para Apocalipse, aí volta para Salmos, assim tirando trechos da Bíblia isolado para apoiar as doutrinas que são passadas ali dentro, que são doutrinas maçônicas. Há pouco tempo, o nosso presidente foi na Índia. Foi na Índia, num templo hindu. E estava lá adorando lá uma imagem. Começa por aí. Já começa por aí. Aqui escrito na palavra. Começa por aí. Povo, a queda. Estão sendo guias cegos, levando o povo a cair. Você tem um intermediador entre você e Deus. E esse não é o Cabo Daciolo, não é Silas Malafaia, não é Edir Macedo, não é Manuel Ferreira, não é Abner, não é R.R. Soares, não é Marco Feliciano. Esse chama-se Jesus Cristo. Não tem conhecimento nenhum da palavra. Não tem conhecimento. E se não bastasse, está cercado de falsos profetas. Maçonaria, meu irmãozão. Maçonaria. Daciolo, tu tem alguma coisa contra a maçonaria? Meu irmãozão, quem quiser ser maçom, que seja maçom. Mas eu quero dizer que o início, grau 1, grau 2, grau 3, você não sabe o que é a cúpula, meu irmão. A cúpula está adorando é bode, irmãozão. Adorando a bode. E não tem nada oculto aos olhos do Senhor. Nada. Deus não está em nada oculto. Não tem nada escondido para Deus. Deus revela todas as coisas. Então, se tiver uma coisa em quatro paredes, fechadinha, falando baixinho, meu irmãozão, tem alguma coisa errada. Abre aí e fala, confessa então, já que é tão normal, manda os pastores que são maçons aí declararem que eles são maçons, se declarem maçons, para de ficar enganando o povo, vai cair por terra, os senhores se arrependam, porque está chegando o tempo, varãozão, está chegando um tempo determinado pelo Senhor. Porque a Yahusha não habita em templo feito por mão de homens,
Quem habita é esse cidadão aqui. O Deus de 2 Coríntios 4:4. O Deus de 2 Coríntios 4:4. O Deus desse século. O mundo jaz nesse cara aqui, ó. O mundo tanto jaz nesse cara que o símbolo dele é passado em todo lugar do planeta, que é essa estrela de 5 pontas. Você liga a televisão agora, é impossível você não ver esse pentagrama aqui, ó, nas novelas, nos filmes, na bandeira do Brasil, no time de futebol. Essa estrela aqui, tudo que é sucesso, ela está junto. Tudo que é sucesso está junto. Isso está no espiritismo, está no ocultismo, está no satanismo. E está também no yin yang das coisas aparentemente boas. Olha aqui, ó. É esse Deus que eles estão cultuando. O mundo jaz no maligno. O mundo jaz nessa estrela. Essa estrela, para você ter uma ideia, ela não consegue sair da tua casa. É impossível você tirar essa estrela da tua casa. Se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Yahweh e a Mamon. E queridos, nós sabemos que esse olho maligno ele é baseado em ambição, em poder terreno, em riquezas, em fama, em poder. E aqueles que servem ao Altíssimo não estão buscando isso. Eles não querem o dinheiro deste mundo, a fama e o poder de Mamon. Eles querem servir ao Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, Yahweh. E queridos, nós sabemos que o objetivo da nova ordem mundial é implantar o governo do anti-Messias. Esse anticristo, ele é conhecido no Oriente como Dajjal. E, de fato, o Apocalipse fala sobre esse poder que irá estabelecer um governo único nos últimos tempos. Mas o profeta Zacarias diz, no capítulo 11, 17, a espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito, e o seu braço completamente se secará, e o seu olho direito completamente se escurecerá. Dajjal é uma palavra árabe comum usada no sentido de falso profeta, mas al-Masih ad-Dajjal, com o artigo definido, refere-se a um impostor, um enganador específico do fim dos tempos. O termo al-Masih ad-Dajjal, árabe para falso messias, é uma tradução literal do termo siríaco Mishdagala, que esteve no vocabulário comum do Oriente Médio e foi adaptado para a língua árabe 400 anos antes de Qur'an, por meio da Peshita, que usa o termo em lugar do grego anticristos. Aqui você vê artistas gospel que utilizam o sinal com a mão esquerda cobrindo o olho esquerdo. Uma clara alusão ao poder do anticristo. Mostra que eles não servem a Yahweh, o Criador. Eles servem aquele que eles chamam de Deus, arquiteto do universo, Mamon, dinheiro, fama, riquezas. Por isso, querido, esse sistema religioso que está aí, ele não é do Criador. Por isso eles não têm o nome verdadeiro. Por isso eles não têm a restauração de todas as coisas, as raízes hebraicas da nossa fé. O Apocalipse 17, 13 e 14 diz: estes têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Queridos, esse é um chamado para que você se levante. Se levante em favor do nome verdadeiro do Eterno, em nome das raízes hebraicas da nossa fé, a restauração das duas casas de Israel, e participe da oposição contra esse falso governo mundial que está chegando, o governo do anticristo. Porque o Messias está chegando muito em breve, logo após eles estabelecerem seu reino, e serão destruídos pelo braço potente do Messias. Queridos, o Messias está contra eles, e o Messias prevalecerá. E nós sabemos que o Messias não está a favor das sociedades secretas, não está a favor do olho, ele não está a favor desse sistema que está aí secular. Ele está com aqueles que invocam o seu nome, que guardam os seus mandamentos. Não esqueçam de compartilhar essa mensagem. Clique em gostei, inscreva-se e até um próximo vídeo, se o Criador permitir.